quando a pessoa está se formando na universidade, tem aquela incerteza, né? Se você vai conseguir arrumar um emprego, conseguir colocar o que você aprendeu nas disciplinas do curso em prática, e essa incerteza é normal. Mas o que vai te diferenciar, como diferenciou para mim, é você ter algumas habilidades que outros não têm. Eu saí da faculdade já abrindo minha consultoria porque eu tinha uma habilidade em geoprocessamento. Eu sabia elaborar mapas, eu tinha essa prática, então isso abriu uma porta para mim. Não que essa seja a única porta, você pode ter habilidades em outras coisas. Mas ao longo dos anos aqui na empresa, eu vi que essa é uma dificuldade comum do engenheiro ambiental, comum do profissional da área do meio ambiente. O profissional não sabe elaborar um mapa. E eu tive essa dificuldade em contratar colaboradores, estagiários aqui para a empresa, e eles não sabiam mexer. E a gente perdia muito tempo em cursos internos, capacitando, até essa pessoa estar preparada para contribuir com a nossa empresa. Então essa habilidade com a ferramenta abriu portas para mim. E também eu vendo essa dificuldade de outros colegas profissionais da área, me deixou incomodado. Então eu resolvi externar conteúdo para toda a comunidade ambiental, nesse sentido de ter essa habilidade em geotecnologia, em geoprocessamento, para poder impactar a nossa classe e a classe dos profissionais de meio ambiente. Fora que uma dica que eu dou também, para você que está iniciando a carreira e acha que para abrir uma empresa ou trabalhar com estudo ambiental precisa de muito investimento, eu digo que o maior investimento é investir em conhecimento, investir em autoconhecimento, empreender a si mesmo. Então esse é o motivo de eu abrir uma turma de geoprocessamento em QGIS, de maneira que ela é acessível para todos os estudantes, recém-formados, poderem aprender essa habilidade tão importante que abre muita porta no mercado de trabalho. Então fique por dentro, não perca essa oportunidade de empreender a si mesmo, de aprender. O conhecimento fica. Se matricula, o curso é online, totalmente acessível. Não perca essa oportunidade de ter um diferencial no mercado de trabalho, assim como eu tive. Fala pessoal, sou Paulinho Freire da Mais Ambiental. Chegamos ao fim do nosso workshop de Geotecnologia Ambiental. Espero que vocês tenham aprendido bastante e consigam pôr em prática tudo que foi aprendido aqui no curso. Hoje aprenderemos como fazer um layout e como exportar seu mapa dentro do QGIS. Então, ouve o que o Anderson tem para falar e boa aula! Olá, tudo bem? Anderson Delguíngaro mais uma vez aqui falando com vocês. Hoje é a nossa última aula do nosso workshop de geotecnologias, essa é a aula 4. A nossa última aula nós vamos aprender como fazer um layout e como exportar seu mapa, seja para PDF, seja para um tipo de imagem PNG ou JPEG. Antes de mais nada, vamos iniciar o QGIS. Lembrando que vamos abrir o arquivo que nós salvamos na aula passada, que é o Layout 2. Vamos aguardar ele abrir. Estamos usando a versão 2.18 do QGIS. Então, ele abriu. Ele sempre vai abrir dicas. Deixa ele abrir dicas, dá uma lida nas dicas, porque pode te ajudar em alguma coisa, né? Informação é sempre bem-vinda. Clique em OK. Então, nós temos aqui a aula 3, vamos para a aula 2, abrir o rótulo de aula 2. Ele vai abrir dessa forma. Então, nós vamos desligar os layers de aglomerado urbano, unidade de conservação estadual, unidade de conservação federal. E vamos desligar também localidade e estradas, certo? Vamos deixar aqui somente o layer de unidade de conservação federal. Vamos remover aqui os shapes de localidades. Botão direito remover, ok. Remover o shape de estrada, botão direito remover.
o de aglomerado urbano. Se você selecionar com Shift, você pode selecionar 2 layers de uma vez. Botão direito, remover. Ok. Então agora nós temos somente 3 layers aqui. Se eu clicar aqui, ele dá um zoom para a camada. Vamos relembrar como dar a cor, né? Botão direito, propriedades. Preenchimento simples. O preenchimento eu clico aqui e mudo a cor. Eu quero uma cor cinza. Um cinza mais claro. Ok. Já ficou um cinza do jeito que eu quero. A propriedade dele é o contorno dele, né? Eu não quero um contorno preto. Eu quero um contorno de uma cor mais clara. Vamos aqui chegar num cinza um pouco mais escuro. Ok. Já tem esse contorno. Clico em OK. Agora falta mudar a cor da unidade de conservação. Botão direito, propriedades. Vou deixar um verde mais sólido. Vou aplicar. Ok. Nós temos aqui as unidades de conservação. Eu quero que mostre apenas para mim essa unidade. Qual que é o nome dessa unidade? Eu clico aqui na ferramenta I. E aí eu sei que aqui o nome dela é APA Costa dos Corais. Sabendo que ela é a APA Costa dos Corais, então eu vou vir aqui, botão direito, propriedades. Eu venho em estilo e aí ele vai mostrar para mim baseado em regra. Eu clico para adicionar uma regra, o rótulo APA Costa dos Corais. O filtro eu clico em campos e valores, nome, 2 cliques em nome, igual, peço para ele buscar os valores únicos, APA Costa dos Corais. Ok, ok, dou aplicar. Ele mostrou a APA Costa dos Corais aqui em cor diferente. Eu posso, botão direito, deletar essa regra aqui, clico sobre ela e aperto delete e peço em aplicar. Ele já não mostra para mim as outras feições. Eu dou 2 cliques para voltar na cor que eu quero, né? O verde, aplicar, ok. Na última aula a gente aprendeu a destacar esses elementos, tudo. Eu posso desenhar os efeitos clicando aqui e uma sombra projetada. Ok, aplicar. Ele projeta a sombra e dá um destaque maior. Eu posso também, no caso aqui, eu vou dar uma incrementada no contorno. Linha sólida, eu posso tentar colocar uma linha tracejada. Ficou interessante desse jeito. Então temos aqui a nossa APA, vamos dar um nome para ela. Como a gente dá nome, a gente viu rótulos, a gente coloca rótulo para camadas, o rótulo baseado no campo nome e eu clico em aplicar, APA Costa dos Corais. Só que eu não quero dessa forma, né? Eu quero que a posição dela fique usando o perímetro. Eu peço aplicar, eu posso aumentar ou diminuir essa distância. No caso aqui eu vou colocar 1, aplicar, eu posso colocar 5, aplicar. Ou então eu posso colocar em torno do centroide. Coloca 0 aqui e aplicar. Só que ela não fica muito bem centralizada. Então eu prefiro usar o perímetro mesmo. Ou ela livre, que aí ele vai escolher o melhor local. Ou o centro do perímetro curvado. Para eu deixá-la no centro, eu vou utilizar aqui afastamento do centroide e vou colocar aqui forçar ponto no interior do polígono, polígono visível, e aí eu deixo marcado aqui nesse centro, certo? Eu posso colocar uma sombra se eu quiser, mas nesse caso não ficou muito bacana, eu desligo. E aí o texto eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a cor em branco
e eu vou desenhar um buffer de sombra nele. Clico em desenhar buffer e coloco o buffer em preto. Então ele ficou um pouquinho melhor. E o tamanho do texto, a fonte eu vou colocar em Arial. E o tamanho dela eu vou colocar tamanho 10. Pronto, então tá aqui, APA Costa dos Corais. Ok. Vamos salvar a nossa composição. Botão direito aqui agora em limites. Eu posso renomear e colocar aqui botão direito. Aqui, botão direito, renomear Alagoas. Eu posso também pedir para ele mostrar para a gente o nome aqui do estado. Então, rotular, rotular para camadas, rótulo em nome do estado, aplicar. Ele aparece aqui, Alagoas. Também ó, a fonte vai ser Arial, tamanho, dessa vez um tamanho 12, e o estilo eu coloco em negrito, bold. Aqui, Alagoas. Tranquilo? Agora nós temos que renomear a capital. Botão direito, propriedades. O estilo, né? Marcador simples. E aí eu clico na cor. A cor pode ser esse laranja. Aplicar o tamanho. Eu coloco um tamanho 3 ou até um tamanho 5. Não, um 4. Ficou bom. O rótulo também é rotular, mostrar rótulos para a camada, rotular com o nome da cidade. Então aqui Maceió. A posição é a mesma coisa, em torno do ponto, afastado do ponto, só que eu quero o canto superior direito. E aí como ele não... Eu coloco -1, -1 e -1 para Y. Eu coloco milímetros e coloco aplicar. No caso aqui também pode ser -2 para ambos. Aplicar. O texto eu vou colocar Arial também, porque é o nosso padrão de texto. E também negrito. E o tamanho, vamos deixar no tamanho 10. Satisfeitos com nossa configuração, vou clicar em OK e clico aqui para visualizar todo o mapa. Então nós temos aqui Alagoas e a APA Costa dos Corais, certo? Unidade de conservação e a capital estadual, Maceió. Se eu quisesse adicionar outros elementos, eu poderia adicionar, mas como esse é um mapa simples, vamos deixar dessa forma. Vamos salvar o nosso projeto, salvar como aula 04 layout. Salvando. Então nós temos aqui o nosso layout salvo. Agora vamos fazer uma composição de mapas, né? Então eu venho aqui nesse ícone ao lado do botão salvar como, novo compositor de pressão. Ele vai para eu criar um título único ao compositor, né? Eu vou colocar aqui APA Costa dos Corais. Ok. Ele vai abrir essa janela aqui. Depois que ele abriu essa janela, a gente tem algumas ferramentas a olhar aqui. Aqui é o zoom para a página inteira e a gente precisa configurar o nosso tamanho de página. Então a gente vem em compositor, configurar página. O tamanho dele está para a carta. Nós vamos configurar para o tamanho A4. Clique em OK. Depois que clicar em OK, eu esqueci aqui. Vamos voltar aqui em configurar página. Verifica se está em retrato ou em paisagem. E as margens, a gente pode aqui deixar uma margem na esquerda de 2 centímetros, né? Que no caso seria o 20 milímetros, e na direita de 10
de 1 centímetro, que seria, na verdade, uns 10 milímetros, na verdade. Configurar a página, 10 milímetros. Inferior, vamos colocar 10 milímetros e embaixo 10 milímetros. Ok. Então, essa é a nossa página. A gente pode agora adicionar um novo elemento, né? Um novo mapa, que é aqui, criar novo mapa. Então, eu clico nessa ferramenta e arrasto aqui dentro, fazendo esse quadrado. Ele já veio para mim aquele mapa. Se eu quiser mover esse mapa, eu clico aqui nessa ferramenta, mover item do conteúdo, e aí eu coloco ele para cima ou para baixo. O que nós temos que ter em mente é o seguinte, nessa composição aqui, esse é um mapa simples, né? Então eu tenho elementos únicos. Eu tenho que ter o título normalmente fica acima, eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter uma barra de escala gráfica, eu tenho que ter a fonte dos dados, eu tenho que ter o autor e eu tenho que ter uma legenda. Então, vamos começar a adicionar os elementos desse mapa, né? Para eu adicionar o título, eu clico aqui nessa ferramenta, adicionar novo rótulo, e seleciono aqui o local que eu quero. Essa ferramenta aqui. E aí eu venho para alterar aqui em propriedades do item, no lado direito eu coloco. Vamos colocar direto aqui. APA costas dos corais. AL. E aí, para eu editar esse item, você clica nele e aí do lado esquerdo você tem alinhamento horizontal, coloca ele no centro, e alinhamento vertical, coloca ele no meio. Ele vai ficar aqui no meio do quadrado que eu fizer. Eu posso diminuir esse quadrado e ele vai se ajustando. O que eu posso fazer também? Na fonte, a cor da fonte ela está em preto mesmo, né? Uma cor padrão de fonte. Eu clico em fonte e aí eu coloco Arial, negrito. Vamos colocar aqui um tamanho 14. Ele está um tamanho bom. E se eu arrasto esse item, ele me mostra essa linha guia, mostrando que ela está no meio e no topo da minha margem. Então, quando ela coincidir, eu solto ela e deixo. Então, APA Costa dos Corais. Ou então eu poderia arrastar esse material, esse item para a esquerda e alinhar ele aqui, APA Costa dos Corais, Alagoas, certo? Sempre lembrando de salvar nosso compositor. Agora, nós vamos adicionar a grade de coordenadas, né? Então, clicando aqui no mapa, se eu clicar no APA Costa dos Corais, ele abre as opções desse quadrado. Então, eu clico no mapa, e aí ao clicar no mapa, ele vai me abrir as propriedades. Então, aqui, propriedades principais, né? A escala, aqui ele está dando para quanto? 1 para 100 e 1 para 1.398. Se eu quisesse diminuir, eu poderia colocar aqui 2 milhões. Eu posso colocar 1 milhão ou 1.500.000. Certo? Deixar uma escala redonda. Se eu quisesse rotacionar meu mapa aqui, eu poderia rotacionar, vamos colocar aqui 45 graus. Ele rotaciona o mapa em 45 graus, mas no nosso caso não há necessidade. Vamos ao que interessa aqui, que é colocar a grade. Grades. Aqui nesse item, eu clico e aí eu vou clicar para ele adicionar para mim uma nova grade. Clico no botãozinho de mais, ele adicionou grade 1, eu vou renomear ela. Se eu der um clique duplo, eu coloco, no caso, como nós estamos trabalhando com um estado e abrange 2 fusos, então eu vou colocar geográficas, o nome. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar. Então, desenhar geográfico, tipo de grade. Sólido, por enquanto. O SRC dele, né? Nós podemos alterar aqui
vamos colocar Sirgas 2000. Aqui nós temos o sistema de coordenadas e aí sistema de coordenada geográfica, eu clico, digito Sirgas, ele vai aparecer aqui, Sirga 2000. Eu dou OK. Agora, unidades de intervalo, certo? Unidades do mapa é unidade em milímetros ou centímetros. Vou utilizar unidades do mapa. Então, se o meu sistema ele é Sirga 2000, o meu intervalo aqui, por exemplo, se eu colocar aqui um 10, ele vai ser 10 graus, porque eu estou num sistema de coordenadas geográfico. Mas no caso aqui eu posso colocar 1 grau. Então, a cada 1 grau, ele colocou uma linha de grade vertical. No Y, eu posso colocar 1 grau e ele colocou outra linha de grade aqui. Vamos mudar para 2 graus. Vamos colocar aqui meio grau, que seria equivalente a 30 minutos. E aqui também eu coloco meio grau. Agora, o que nós vamos fazer para poder configurar isso melhor? Nós vamos colocar, eu vou diminuir aqui e vou colocar o desenhar coordenadas. Eu rolo para baixo, eu clico em desenhar coordenadas e ele já desenhou para mim. Só que eu preciso que ela seja pode ser decimal com sufixo, né? Eu posso ter o grau decimal ou com grau, minuto e segundos. Que no caso aqui, grau, minuto com sufixo. Então, 37 graus, 00 minutos. Eu posso diminuir aqui a precisão da coordenada, porque como ele está em grade cheia, ele fica mais fácil para eu trabalhar. Ou então eu poderia colocar grau, minuto e segundo com sufixo. Então eu tenho aqui, coloquei de meio em meio, eu posso aumentar aqui para 1 grau e meio, 2 graus e meio, não, vou colocar 1 grau mesmo. E 1 grau aqui na vertical. Ficou melhor, menos poluído. Só que mesmo assim, mesmo que ele está em sólido, eu posso diminuir essa linha aqui. Onde eu vou? Para eu mudar, eu clico aqui em linha simples, né? Ok. O estilo do marcador, eu posso colocar o marcador simples também. E a espessura no cruzamento, né? Eu posso colocar aqui 1 milímetro. Então aqui eu venho em estilo de linha, mudar linha simples. Ele vai abrir a janela para mim, eu coloco 0,1 milímetro. E uma linha sólida, e a cor da linha, eu não quero, eu quero um cinza mais escuro aqui. Eu clico em OK, ela ficou mais transparente, ficou melhor, não ficou tanto atrapalhando. Então, voltando para as coordenadas, né, para desenhar as coordenadas, a moldura eu posso colocar aqui uma moldura em zebra, eu posso colocar linhas interiores, eu posso colocar linhas exteriores e exteriores, ou linha de borda, que é uma linha mais grossa. Eu gosto de utilizar linhas interiores, porque ela te dá já a direção. E em desenhar coordenadas aqui, eu vou colocar grau, minuto, segundo com sufixo. Só que aí você observa que as minhas coordenadas verticais e horizontais, esquerda e direita, elas estão fora do meu enquadramento. Então eu venho aqui, ó, esquerda, e aí eu coloco aqui em vertical ascendente. Então ela já ficou. E o da direita eu coloco também ao invés de horizontal, eu coloco vertical ascendente. Eu posso aumentar um pouquinho o tamanho da minha fonte, se eu quiser. Então eu venho aqui, ó, fonte, mais uma vez Arial, eu posso colocar em itálico, tamanho 10. Ok, ele aumentou. Então, nós temos aqui o nosso layout, nós temos aqui título, nós temos
as nossas grades, agora falta a gente inserir a legenda. Então eu venho aqui nesse ícone, adicionar nova legenda, e aí eu seleciono onde eu vou colocar. Eu vou colocar aqui nesse canto, eu clico e arrasto o quadrado, e aí ele já me mostra a legenda. Então, no caso, por questão de estética, eu vou colocar ela alinhada à quadrícula. E aí o título legenda, título do alinhamento, eu coloco centralizado, né? Se eu quero mudar aqui capital estadual, eu coloco aqui, dou dois cliques duplo, capital estadual. E esse item aqui eu vou arrastar para cima, porque ele não é para ficar dentro de unidade de conservação. Eu dou um clique duplo e coloco estado de Alagoas. Certo? E aqui, unidade de conservação, só vou colocar o C maiúsculo e o F maiúsculo aqui. Ok? E o A para Costa dos Carais também eu vou colocar o C maiúsculo nele. Então, eu tenho aqui meu nome. Então, tem a minha legenda. Se eu quiser colocar uma moldura, eu posso colocar também. Aqui, moldura. Ele já desenhou a moldura aqui para mim. No caso aqui nosso, eu vou colocar uma moldura também aqui no nosso grid. Eu cliquei aqui e esqueci de colocar. Clico aqui em moldura, só para ficar visível. Então, temos aqui legenda, temos o nosso título. Agora falta o quê? A nossa barra de escala. Escala gráfica. São dois tipos de escala, escala gráfica e escala numérica. A escala gráfica é mais eficiente, por quê? Porque quando a gente for utilizar, aumentar ou diminuir o nosso mapa, ela permanece mostrando. Se for uma escala numérica, ela serve somente para aquele formato em que ele foi feito. Então, optem sempre por utilizar a escala gráfica. Então, clica aqui nesse ícone e arrasta para onde você quer. Ele já vai colocar aqui 100 km. Nesse caso, eu não quero que ele coloque 100 unidades, né? Então aqui, unidades da barra de escala, ele é em metros, ok. Rótulo para as unidades, ele é quilômetro. Então, os segmentos, eu quero apenas um segmento. E aqui, para a direita, eu coloco 3, 2, 1, 25 quilômetros. Então, para a esquerda, ele ficou 25 km e para a direita ele ficou 25 km. Se eu quisesse colocar 2, ele ficaria para a esquerda, ele ficaria mais 2 segmentos e para a direita também mais 2 segmentos. Então, nesse caso aqui, vamos colocar 25 e para a direita 2, 2, então fica melhor. Outra forma é a altura, né? A gente pode aumentar ou diminuir. 3 milímetros está de bom tamanho. Então, eu seleciono um local que eu quero deixar ela. Aqui, quando ele mostra a linha guia, ele está mostrando que ele está alinhado com o centro da legenda. E se eu arrastar para baixo, ele me mostra que ele está alinhado com a minha legenda. Da mesma forma, eu ajusto o tamanho aqui da minha barra. E vou alinhar ele com a legenda aqui. Deixar ele mais abaixo, que é mais questão de estética. Alinhei. Agora a gente precisa inserir um norte. Como é que eu faço? Eu venho aqui em clicar, adicionar nova imagem, clico no ícone e arrasto para o tamanho, faço um quadrado. Ele vai adicionar vazio. Então a fonte da imagem, qual que eu vou buscar? Ele vai pedir para eu buscar na pasta do QGIS. Ele vai pedir para eu buscar aqui na pasta do QGIS, aí eu venho aqui em propriedades principais, aqui embaixo eu venho buscar pastas, e aí ele vai buscar a pasta aqui do QGIS, que é o primeiro que ele aparece. E aí eu vou escolher um norte que seja adequado. Você sempre opta por formas mais sóbrias, né?
não coisas muito extravagantes, elementos mais padrão. Tem esse aqui. O que mais podemos utilizar? Tem esse outro aqui também. O que é seu critério? Eu vou adicionar esse primeiro aqui. Só vou dar uma melhorada no layout dele, o tamanho, e aí pedir para ele alinhar com esse norte aqui. Se eu clicar na seta do teclado para a direita para a esquerda, ele fica mais alinhado. Então eu tenho o meu título, eu tenho o meu norte, eu preciso colocar autor e fonte, né? Então aqui eu venho em adicionar texto, aqui autor Anderson Delguíngaro, e aí vocês colocam o nome de vocês. A fonte, se nós utilizamos dados do IBGE do ano de 2015 e 17, aliás. O sistema de coordenadas, o datum, é o Sirgas 2000. O sistema de coordenadas é o geográfico. Centralizado, e-mail. Eu aumento para ficar no formato mais tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou botar ele aqui embaixo. Ou eu posso pedir para ele alinhar à esquerda. E aí eu posso pedir para ele desenhar um fundo. Eu clico aqui nessa caixinha, ele coloca um fundo branco, que aí fica mais fácil para eu visualizar e a linha não atrapalha. Eu posso colocar ele centralizado, né? Se você quiser, ou à esquerda. E eu trago de volta a minha barra de escala e o meu norte. Opa, ele ficou aqui no fundo. E aí o meu norte eu coloco ele mais centralizado aqui. Então nós temos aqui o título do mapa. O título também eu vou pedir para ele desenhar o fundo e colocar ele centralizado mesmo. Então eu tenho aqui a minha legenda, eu tenho o meu norte, a minha fonte de dados, quem foi que fez, o meu mapa. Então o meu datum, o meu sistema de coordenadas, eu tenho os elementos básicos de um mapa. Clicar em salvar novamente. Depois que eu cliquei em salvar, eu posso vir exportar meu mapa. Aqui, se eu clicar nesse ícone, exportar como imagem, ele vai abrir para mim uma imagem. Agora a gente vai lá na nossa pasta, base de dados workshop. Vamos criar uma pasta aqui, vou colocar aqui, curso, figuras. Eu dou 2 cliques, aí eu coloco aqui, APA Costa dos Corais. E aí o tipo de formato, você tem JPEG, BMP, PNG, qualquer um que você quiser. Eu prefiro o PNG. Eu clico em salvar. E aí, a resolução de exportação 300 dpi, a largura da página está ok, o conteúdo a cortar nenhum. Clico em gravar. Se eu abrir o Windows Explorer e for procurar lá, dentro da base de dados Workshop, curso figuras, eu dou 2 cliques, ele vai abrir para mim a minha figura aqui. Olha o nosso mapa feito. Se eu quiser exportar ele para PDF, é só clicar nesse outro ícone aqui, exportar como PDF. Ele vai abrir, no caso ele é impressão como raster, ele vai transformar a imagem como raster. E aí, mais uma vez, eu vou lá na pasta que eu quero,
curso figuras e coloco APA Costa dos Corais PDF. Salvar. Ele vai abrir para mim umas impressões. Ele demora um pouquinho mais. Eu acho que salvou. Curso figuras, olha ele aqui, APA Costa dos Corais PDF. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir. Pronto, ele abriu aqui. Deixa eu pedir para ajustar a página. APA Costa dos Corais. Então é isso. Nós finalizamos nosso curso. Nós conseguimos fazer o mapa. E espero que vocês consigam aproveitar esse conhecimento no seu mercado de trabalho. O intuito desse curso é mostrar que o geoprocessamento não é uma ferramenta de 7 cabeças. Ele é uma ferramenta acessível a todos. E espero que vocês tenham aproveitado muito bem. Obrigado pela oportunidade de passar esse conhecimento a vocês e até uma próxima.